E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para essa jornada aí também é importante a gente desconstruir alguns mitos que muitas vezes são criados, né? E nem sempre são criados por mal não, às vezes por desinformação ou até por a gente imaginar que estão falando da mesma coisa, mas não estão. E essa é uma afirmação que muitas vezes a gente vê, que o sal ele atrapalha, ou inibe, ou prejudica uma fermentação. Então, precisamos entender um pouco disso, porque a fermentação é um assunto extremamente amplo. Como é que, assim, você jogar essa frase, não, o sal inibe a fermentação. Nossa, fora de contexto é que nem aquelas frases na revista Veja, né? Você lê aquela frase, nossa, você não sabe de onde que veio, por que que tá ali e tal, e mais desinforma do que informa, né? Então, o que é importante, pelo menos para os queijos vegetais, é a gente primeiro perceber qual é o protagonista na fermentação dos nossos queijos vegetais. Então, quais são os micro-organismos que estão fermentando? São fungos, são bactérias, o que são? São bactérias. Maravilha. Agora, dentre bactérias, uma infinidade. E aí, quais são as bactérias que estão fermentando um queijo vegetal para que ele fique com gosto de queijo? Isso é importante. Então, estamos falando de bactérias produtoras de ácido lático, o que já restringe um pouco mais o nosso grupo de micro-organismos. Agora, quando a gente chega nessas bactérias, então, aí o que é importante a gente saber? Essas bactérias, elas gostam ou não de sal? Qual que é o lance delas com sal? Porque se a gente souber essa resposta aí, pronto, vamos saber com certeza se o sal então ele vai atrapalhar ou não a fermentação, né? Se você fizer algum tipo de pesquisa sobre bactérias produtoras de ácido lático, e em algum momento da pesquisa aí, vai chegar uma hora que você vai ler um termo que é halotolerantes, ou seja, vão estar falando que essas bactérias são micro-organismos halotolerantes. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que são micro-organismos que toleram uma determinada quantidade de sal. Mas é uma determinada, então qual que é essa quantidade aí? De repente, se tiver um pouco para a gente comer, já não é bem assim. Elas toleram mais do que o seu paladar, por exemplo. O que para você seria alguma coisa que está salgada no ponto de nem querer continuar comendo, para essas bactérias ainda está tranquilo de elas sobreviverem. Então elas toleram uma maior quantidade de sal. Agora, quando a gente está selecionando essas bactérias, imagine que você vai fazer um probiótico na sua casa, do zero, você vai selecionar essas bactérias aí, e aí o que vai acontecer? Quando você seleciona elas, normalmente você está selecionando isso a partir de vegetais, né? E uma das maneiras mais fáceis de você selecionar isso é através de uma salmoura. E a salmoura é água e sal. Ou seja, você está colocando essas bactérias numa solução de água e sal para que elas sobrevivam. E algumas outras que não toleram sal vão morrer ao longo do processo, não vão se reproduzir. Então, aquele probiótico ele vai estar cheio de bactéria produtora de ácido lático. E ela só chegou ali de uma forma mais ou menos isolada porque tinha sal na jogada. Então, quando você for fazer o seu queijo vegetal, primeira coisa de todas, então se eu colocar sal antes da fermentação, vai atrapalhar a fermentação? Então, vai fermentar tranquilamente. Você vai ter uma fermentação que vai acontecer. O que, assim, tem alguns pontos que vão atrapalhar, sim, a fermentação. O sal pode ser um deles. O sal por ele mesmo, cloreto de sódio só, nem tanto. Mas, de repente, você tem algum antiaglomerante no sal. De repente, tem algum outro ingrediente no sal que pode fazer mal para a bactéria. Sei lá, algum ingrediente que seja até bacteriostático ou alguma coisa assim.
Tem sal que vão colocar algumas coisas para dar uma validade mais longa para ele, que esse sal ele é tão fino, para ele não virar um bloquinho de sal assim, eles vão colocar, né, um produto que evita essa aglomeração do sal, por exemplo. Então, esses produtos ou esses ingredientes que podem estar no sal vão fazer assim, mais, né, mal do que o sal em si para a bactéria. Tá? Agora, se eu fizer um queijo vegetal, não colocar sal, um outro eu colocar sal, colocar os dois para fermentar, vai ter uma diferença entre eles? É possível que sim. É possível sim que a dinâmica da fermentação ela seja diferente. Nesse que não foi sal, você tenha uma certa dinâmica ali, e nesse que teve sal, você vai ter uma outra dinâmica. Agora que vem a questão importante. Eu vou sentir essa diferença? Aí eu não sei. Aí você precisa testar, né? Precisa testar e ver se você vai sentir essa diferença depois ou não. Eu não tenho certeza assim que você vai sentir essa diferença, tá? Então, por que o sal, Então volta, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Então, se o sal ele não é o fator mais problemático para a fermentação, por que ainda assim, pelo menos dentro da queijaria tradicional, né, e depois para os queijos vegetais por tabela, né? Por que os queijos tradicionais eles acrescentam sal depois, né? E não antes, na hora de fazer o processo, então? Essa é uma questão maravilhosa, tá? E, de repente, dessa resposta, talvez você vá fazer alguns queijos vegetais com sal e outros sem sal, tá? Porque o grande lance do sal aqui, ele vai estar, principalmente, né, na questão de extrair água para fora, trazer água para a superfície. Você deve lembrar das aulas de biologia ali, de 7ª série, 8ª série, sei lá, mas que tinha um lance chamado osmose, né? Ou seja, um meio que tem uma maior concentração de soluto, ele vai trazer mais líquido, né? É a tendência para equilibrar ali. Então, se você tem um pedaço de um queijo tradicional ali e coloca esse sal por cima, na superfície, o que ele vai favorecer? Ele vai favorecer uma secagem maior dessa peça. Tá? Agora, veja você que esse queijo tradicional ele está sendo feito a partir do leite de um animal. Ou seja, estamos falando de uma coisa líquida que vai ser coagulada e transformada num sólido. Tá? E isso tem tempo. Se você coloca sal por cima, você tende a encurtar um pouco esse tempo. Tá? Agora, se você produz uma massa que ela já tem uma quantidade mais baixa de sal, no caso, uma massa produzida a partir de castanhas, de semente, que você tem já uma quantidade mais baixa de água, tá? Não sei se falei sal agora, mas de água, o que vai acontecer? Você não precisa ter essa evaporação tão rápida. Às vezes, isso pode até ser prejudicial e pode causar rachadura, né? Para esse caso, por exemplo, talvez possa ser interessante você misturar o sal já de cara, né, e fermentar tranquilamente. Agora, se você faz um queijo vegetal a partir de um leite de soja, um leite de amêndoas, né, aí sim vai ser mais interessante você salgar ele depois para que você tenha uma perda mais rápida dessa água, e não perca tanto tempo assim na cura esperando ele perder a água. Tá? Agora, de tarefa de casa, fica aí essa experiência para você fazer. Né? Pegar uma massa, você produz duas massas, né, semelhantes, uma você coloca sal e a outra não. A outra você vai salgar depois do processo, deixa curar um pouco e come as duas e depois você me conta se você achou alguma diferença ou não.